Não toquem nesse carro. Crianças não podem tocar nos veículos. Sandra Hartwell, gerente de vendas da concessionária de luxo, gritou do outro lado do piso de mármore da concessionária para 3 garotos de camisa polo verde que admiravam o reluzente Bentley amarelo. A mulher que os acompanhava, usando um uniforme laranja de faxineira, rapidamente reuniu os filhos, protegendo-os. Sinto muito, nós estávamos apenas. Esta é uma concessionária de luxo para compradores sérios, não um playground. Sandra a interrompeu, com a voz carregada de desprezo. Se você não consegue controlar seus filhos, espere lá fora. Esses veículos valem centenas de milhares de dólares. Você claramente não pertence a este lugar. Foi então que Terrence Blackwell, o dono da concessionária, entrou na concessionária. Ele ouvirá cada palavra. Sandra, sua voz era fria como gelo. Posso apresentá-la a Aissa Blackwell, minha esposa, e aos nossos 3 filhos, Cameron, Marcos e Elijah. A cor sumiu do rosto de Sandra. Ela acabou de terminar o plantão como enfermeira cirúrgica no hospital, continuou Terrence. É por isso que ela está de uniforme. Os meninos estão aqui porque é tradição da nossa família deixá-los ajudar a avaliar o novo estoque. Então, quando você gritou com minha esposa e ameaçou expulsar meus filhos por mexerem em carros que eu possui, você não estava me protegendo de nada. Você estava me mostrando exatamente o tipo de preconceito que venho tentando eliminar da minha empresa há uma década. O confronto que se seguiu exporia não apenas o preconceito de um gerente, mas um padrão de discriminação em um império automotivo multimilionário. Os 3 garotos, com camisas polo verdes iguais, passavam as mãozinhas pelo reluzente Bentley conversível amarelo no showroom de carros de luxo quando Sandra Hartwell, a gerente de vendas que passará 15 anos cultivando uma clientela exclusiva de compradores abastados e se orgulhava de manter a atmosfera de prestígio que separava concessionárias premium de concessionárias comuns, os avistou e sentiu imediatamente um alarme protetor sobre possíveis danos ao veículo de $200 mil, causados por crianças que claramente não pertenciam a estabelecimentos que atendiam clientes de elite com gostos refinados e contas bancárias substanciais. Não toquem nesse carro. Crianças não podem tocar nos veículos. Sandra gritou do outro lado do showroom com piso de mármore enquanto corria em direção ao trio de garotos que pareciam ter aproximadamente 5, 6 e 7 anos de idade, considerando suas alturas e proporções, e que estavam acompanhados por uma mulher negra com uniforme laranja de faxineira, que presumivelmente era sua mãe ou cuidadora, mas que certamente não era o tipo de cliente que Sandra esperava ver olhando automóveis de luxo que custam mais do que a maioria das pessoas ganha em 3 anos de emprego em tempo integral. Os garotos saltaram do Bentley com expressões assustadas que rapidamente se transformaram em confusão e mágoa enquanto processavam a repreensão raivosa da mulher branca bem vestida de terno roxo que os atacava com uma expressão de desaprovação que comunicava que eles haviam cometido uma transgressão grave ao ousar tocar em mercadorias que obviamente não eram destinadas a pessoas de sua classe social ou status econômico. Sinto muito, eu disse para eles olharem com os olhos e não com as mãos. Desculpou-se a mulher de uniforme laranja, enquanto reunia os filhos protetoramente contra o corpo, num gesto que era ao mesmo tempo conforto maternal e postura defensiva contra o hostil gerente de vendas. Estávamos apenas olhando os carros enquanto esperávamos por alguém, e os meninos estavam animados porque adoram automóveis e queriam ver os detalhes de perto. Não queríamos causar problemas. Seu pedido de desculpas deferente e sua explicação sobre esperar por alguém sugeriram que ela entendia que sua presença no showroom de luxo era condicional e potencialmente indesejada, apesar de a concessionária ser tecnicamente um espaço público onde qualquer pessoa deveria poder passear, independentemente de sua aparente capacidade de comprar os veículos em exposição. Olhar é bom, mas tocar é absolutamente inaceitável, especialmente quando se trata de veículos que valem centenas de milhares de dólares e que podem ser danificados por impressões digitais e oleosidade do contato com a pele. Sandra repreendeu enquanto pegava um pano de microfibra para limpar a pintura do Bentley onde as mãos das crianças haviam entrado em contato. Vou ter que pedir que você mantenha seus filhos sob controle ou espere do lado de fora se não conseguir impedi-los de tocar na mercadoria. Esta é uma concessionária de luxo voltada para compradores sérios, não um playground para crianças que não entendem o valor do que estão manuseando. Sua repreensão foi proferida em um tom que combinava preocupação profissional com a proteção da propriedade com um preconceito de classe mal disfarçado sobre a inadequação de uma família negra da classe trabalhadora olhar carros de luxo que obviamente não tinham condições de comprar. Nós entendemos e vamos garantir que os meninos não toquem em mais nada,
respondeu a mulher com uma dignidade que se recusava a internalizar a mensagem implícita de Sandra sobre não pertencer àquele espaço. Mas quero ressaltar que temos todo o direito de estar aqui olhando veículos, independentemente de você achar que podemos comprá-los, e que falar com meus filhos em tom severo e crítico é desnecessário e, francamente, bastante rude. Eles são meninos bem comportados que cometeram o erro inocente de tocar em um carro que admiravam, e sua reação foi desproporcional ao dano real causado pelo breve contato deles com o exterior do veículo. Seu desafio comedido à autoridade de Sandra e sua recusa em simplesmente aceitar o tratamento desdenhoso a marcaram como alguém com educação e respeito próprio que contradiziam as suposições de Sandra sobre pessoas que usavam uniformes de limpeza e que levavam seus filhos pequenos a concessionárias de automóveis durante o que parecia ser o horário de trabalho, quando pais responsáveis presumivelmente deixariam seus filhos na escola ou em creches profissionais. Não gosto de receber sermão sobre como fazer meu trabalho por alguém que nem é cliente, Sandra retrucou com hostilidade crescente. Se você está apenas esperando alguém, por favor, espere na sala de atendimento ao cliente em vez de deixar seus filhos vagarem pela concessionária tocando em veículos caros dos quais não deveriam estar perto. Esta é uma propriedade privada e tenho autoridade para pedir que você se retire se eu determinar que sua presença é perturbadora ou se você não for um comprador legítimo. Sua ameaça de expulsar a família da concessionária era tanto um exercício de sua autoridade gerencial quanto uma expressão de preconceito de classe e raça que presumia que pessoas com a aparência daquela mulher e seus filhos não poderiam ser clientes legítimos de um estabelecimento que vendia veículos que custavam a partir de $75.000 e chegavam a $500 mil para os modelos mais exclusivos. Sandra, o que está acontecendo aqui? Interrompeu uma voz masculina do outro lado do showroom, e as duas mulheres se viraram para ver Terrence Blackwell, o dono da concessionária que, 30 anos antes, havia construído seu império automotivo a partir de uma única concessionária de carros usados, transformando-a em uma rede de 15 concessionárias de luxo em 3 estados, gerando receitas anuais superiores a $200 milhões, aproximando-se com uma expressão que combinava preocupação e desaprovação enquanto avaliava o confronto entre seu gerente de vendas e a mulher de uniforme laranja. Eu podia ouvir você do meu escritório e parecia que você estava repreendendo alguém em voz alta. Há algum problema que precise ser resolvido? Sua pergunta era direcionada a Sandra, mas seus olhos estavam focados na mulher de uniforme laranja, com um reconhecimento que fez Sandra sentir um aperto no estômago ao começar a suspeitar que suas suposições sobre a situação poderiam estar catastroficamente erradas. Sr. Blackwell, eu estava explicando a esta mulher que crianças não podem tocar nos veículos e que, se ela não conseguir controlá-las, precisa esperar do lado de fora, explicou Sandra, tentando soar razoável e profissional, apesar do medo crescente de ter cometido um erro terrível. Ela e os filhos estavam tocando no Bentley e eu estava preocupada com possíveis danos à pintura e com a manutenção de um ambiente apropriado na concessionária. Sua abordagem do incidente enfatizou a proteção da propriedade e os padrões profissionais, em vez de reconhecer as premissas classistas e potencialmente racistas que motivaram sua reação agressiva à presença da família. Sandra, posso lhe apresentar Aissa Blackwell, minha esposa, e nossos 3 filhos, Cameron, Marcos e Elijah. Declarou Terrence com uma formalidade fria que demonstrava sua profunda decepção com o comportamento de seu gerente de vendas. Eles estão aqui porque Aissa acabou de terminar seu turno no hospital onde trabalha como enfermeira cirúrgica. É por isso que ela está usando uniforme cirúrgico em vez do traje formal que você aparentemente exige para ser tratada com o respeito básico na minha concessionária, e ela trouxe os meninos para ver o novo estoque, porque nossa tradição familiar é deixar as crianças ajudarem a avaliar os veículos antes de eu tomar as decisões finais de compra sobre quais modelos adicionar à nossa coleção pessoal. Então, quando você gritou com minha esposa e ameaçou expulsar meus filhos do prédio por tocarem em carros que possuo, você não estava protegendo meus interesses comerciais, você estava demonstrando exatamente o tipo de preconceito sobre quem pertence a espaços de luxo que venho tentando eliminar da cultura da nossa empresa na última década. Sua explicação da situação foi uma acusação devastadora ao julgamento de Sandra e seus valores, e cada palavra carregava o peso da profunda decepção do empregador com o funcionário que havia traído a filosofia de atendimento ao cliente inclusivo que Terrence havia trabalhado duro para estabelecer em todas as suas concessionárias como contraponto ao elitismo excludente que caracterizava muitos ambientes de varejo de luxo. Sandra sentiu o sangue fugir do rosto enquanto processava a magnitude do seu erro e reconheceu que acabará de humilhar e ameaçar a esposa e os filhos do proprietário com base apenas na aparência e em suas próprias suposições preconceituosas sobre quem pertencia ao showroom de carros de luxo que administrava há 8 anos. Sr. Blackwell, eu não fazia ideia.
Sinto muito, não reconheci a Sra. Blackwell e fiz suposições claramente erradas, gaguejou Sandra enquanto buscava desesperadamente palavras que pudessem salvar a situação ou pelo menos minimizar as consequências fatais de sua espetacular falha de julgamento. Se eu soubesse quem eles eram, obviamente os teria tratado de forma completamente diferente. Seu pedido de desculpas e sua explicação só pioraram as coisas, pois revelaram que seu remorso era por ter cometido um erro com o alvo errado, e não pelo preconceito subjacente que havia motivado seu comportamento, e a expressão de Terrence mudou de decepção para desgosto ao reconhecer que Sandra ainda não entendia o problema fundamental de suas ações. É exatamente esse o problema, Sandra, você está se desculpando por não ter reconhecido minha esposa, mas deveria se desculpar por tratar qualquer cliente ou visitante com o desrespeito e a condescendência que demonstrou com a minha família hoje, corrigiu Terrence bruscamente. O problema não é que você se enganou sobre quem eram essas pessoas específicas, o problema é que você presumiu, com base na aparência delas, que elas não pertenciam àquele lugar e que tinha o direito de policiar a presença delas e falar com elas de forma rude simplesmente porque não atendiam aos seus padrões de aparência para compradores de carros de luxo. Isso não é apenas mau atendimento ao cliente, é discriminação com base em classe e provavelmente raça, e é absolutamente inaceitável em qualquer negócio que eu tenha. A articulação do problema por ele atingiu o cerne da falha de Sandra e a forçou a confrontar a realidade de que seu comportamento não fora um erro isolado, mas sim a expressão de um preconceito sistemático que provavelmente afetava suas interações com outros clientes que não se enquadravam em sua concepção limitada de quem merecia tratamento respeitoso no ambiente de varejo de luxo. Entendo que cometi um grave erro de julgamento e assumo total responsabilidade por meu comportamento inadequado em relação à Sra. Blackwell e seus filhos. Sandra tentou novamente, reconhecendo que seu trabalho estava quase certamente encerrado, independentemente do que dissesse, mas desejando ao menos reconhecer seu erro de forma a preservar alguma dignidade. Permiti que minhas suposições sobre os compradores típicos de carros de luxo criassem pontos cegos em relação a outros clientes em potencial e, claramente, operei com preconceitos que comprometeram minha capacidade de tratar todos os visitantes do showroom com o respeito que merecem. Lamento profundamente a mágoa e a humilhação que causei à sua família e me envergonho de não ter correspondido aos valores que vocês tentaram estabelecer em suas concessionárias. Seu pedido de desculpas mais abrangente pelo menos reconheceu o problema mais amplo, em vez de apenas se desculpar pelo erro específico de não reconhecer a família do proprietário, mas o rosto de Terrence permaneceu sério enquanto ele pensava em como responder à gerente de vendas que havia sido uma funcionária valiosa de muitas maneiras, mas que acabará de revelar falhas de caráter e preconceitos que a tornavam inadequada para uma posição de liderança em uma empresa que estava tentando construir uma reputação de serviço inclusivo. Sandra, agradeço que você esteja assumindo a responsabilidade e que reconheça o problema maior com suas suposições e seu comportamento, respondeu Terrence. Mas não tenho certeza se essa conscientização é suficiente neste momento para superar os danos que você causou à minha família e à reputação da nossa empresa. Minha esposa frequenta esta concessionária há anos, às vezes com seu traje profissional após turnos administrativos e às vezes com seu uniforme cirúrgico após estágios cirúrgicos, e esta é a primeira vez que alguém a trata com o desrespeito que você demonstrou hoje. Isso sugere que seus preconceitos são atípicos e não reflexos de problemas culturais mais amplos neste local específico, o que é uma boa notícia para a concessionária, mas uma má notícia para sua continuidade aqui. Vou precisar de um tempo para pensar se há algum caminho a seguir para você nesta empresa, mas, por enquanto, estou suspendendo você sem remuneração, aguardando minha decisão final sobre seu futuro. Por favor, reúna seus pertences pessoais e saia do local imediatamente. Sua decisão de suspender Sandra, em vez de demiti-la imediatamente, refletiu tanto seu reconhecimento de que demitir Sandra na hora seria uma escalada dramática quanto sua genuína incerteza sobre se alguém que havia sido uma funcionária valiosa por 8 anos merecia uma segunda chance após um único incidente terrível, ou se seu comportamento revelava falhas de caráter que a tornavam inadequada para continuar no emprego, independentemente de suas contribuições anteriores. Sandra saiu do showroom em lágrimas após recolher seus pertences no escritório, e Terrence se voltou para a esposa com uma expressão de profundo pedido de desculpas e preocupação sobre como o incidente a havia afetado e a seus filhos. Aissa, sinto muito que você tenha passado por isso. Você não deveria ter que lidar com esse tipo de tratamento em lugar nenhum, e muito menos na minha concessionária, por parte da minha própria funcionária, disse Terrence, abraçando a esposa. Você está bem? Os meninos estão bem. Ele se ajoelhou para verificar os 3 filhos, que assistiam ao confronto com os olhos arregalados e expressões confusas,
enquanto tentavam entender por que a senhora furiosa havia gritado com eles por tocarem no carro e por que o pai deles estava tão chateado com ela. Estou bem, já lidei com situações piores em ambientes médicos, onde pacientes ou suas famílias fizeram suposições racistas sobre minha competência com base na minha aparência, respondeu Aissa com a resiliência cansada de alguém que havia aprendido a lidar com o preconceito racial como parte rotineira da vida profissional. Mas estou preocupada com os meninos e com as lições que eles estão aprendendo ao ver a mãe ser tratada como se não pertencesse aos negócios do pai. Cameron me perguntou no caminho para cá se éramos ricos ou pobres, porque seu colega de classe disse que só mães de pessoas pobres trabalham como enfermeiras, e eu tentei explicar que a riqueza não é determinada pela profissão e que a enfermagem é um trabalho honroso e importante, independentemente de quanto paga. Mas ouvir aquela mulher gritando conosco e nos dizendo que não pertencemos aqui por causa da nossa aparência está reforçando exatamente as hierarquias de classe e os estereótipos raciais que eu estava tentando desafiar na minha conversa com ele. A preocupação dela com o impacto sobre os filhos era bem fundamentada, porque a compreensão dos meninos sobre seu lugar no mundo e seu senso de autoestima estavam sendo moldados por incidentes como este, em que aprenderam que sua aparência e a profissão da mãe poderiam desencadear suposições sobre seu valor e seus direitos que nada tinham a ver com suas circunstâncias reais ou com a riqueza de sua família. Meninos, venham aqui um minuto, quero conversar com vocês sobre o que acabou de acontecer. Terence chamou os filhos e se ajoelhou na altura dos olhos deles. A moça que gritou com vocês cometeu um grande erro porque presumiu que vocês e sua mãe não pertenciam a este showroom com base em como estavam vestidos e porque não reconheceu sua mãe. Essa suposição estava errada e injusta, e ela está sendo punida por tratá-los dessa maneira. Mas quero que entendam algo importante. O trabalho da sua mãe como enfermeira é valioso e honroso, esteja ela usando roupas elegantes ou uniformes, e ninguém tem o direito de tratá-los desrespeitosamente só porque fazem suposições sobre quem vocês são com base na sua aparência. Entenderam? Sua tentativa de enquadrar o incidente como um momento de aprendizado sobre preconceito e resistência a estereótipos foi uma resposta parental apropriada, mas as perguntas dos meninos revelaram o quanto de dano já havia sido causado pelo comportamento de Sandra e pela crescente conscientização deles de que o mundo frequentemente tratava as pessoas de maneira diferente com base em características arbitrárias, e não em seu valor real ou nos recursos de suas famílias. Papai, somos pobres? Perguntou Elijah, de 5 anos, genuinamente confuso. A moça disse que estávamos tocando em coisas que não deveríamos tocar porque não somos o tipo certo de pessoa para este lugar, e isso me fez pensar que talvez não tenhamos dinheiro suficiente para estar aqui, mesmo você tendo todos esses carros. Sua interpretação do comportamento de Sandra como um julgamento sobre os recursos financeiros da família, e não como uma expressão de suas suposições preconceituosas, revelou como as crianças internalizavam mensagens sobre classe e pertencimento, mesmo quando essas mensagens eram baseadas em premissas falsas e julgamentos equivocados. Não, filho, não somos pobres. Nossa família tem muita sorte financeira porque o papai construiu um negócio de sucesso e a mamãe tem uma excelente carreira como enfermeira cirúrgica, explicou Terence pacientemente. Mas mesmo que não tivéssemos muito dinheiro, isso não significaria que não pertencêssemos aqui ou que as pessoas tivessem o direito de nos tratar com desrespeito. Toda pessoa merece ser tratada com dignidade e gentileza, independentemente de quanto dinheiro tenha, do tipo de roupa que use ou da cor da pele. A senhora que gritou com você esqueceu essa lição importante, e é por isso que ela não vai mais trabalhar aqui. Sua explicação tentou abordar tanto a questão imediata sobre a situação financeira da família quanto a lição mais ampla sobre dignidade humana e respeito que transcendia as circunstâncias econômicas. Mas ele reconheceu que uma única conversa não seria capaz de desfazer o impacto psicológico de ter seus filhos humilhados publicamente e feitos sentir que não pertenciam aos negócios do próprio pai. Nos dias seguintes, enquanto Terence lutava para decidir sobre o futuro profissional de Sandra, ele recebeu dezenas de ligações e e-mails de outros funcionários e clientes que haviam testemunhado o incidente ou que ouviram sobre ele por meio da cobertura viral nas redes sociais que surgiu quando vários visitantes do showroom postaram vídeos e descrições do confronto entre o gerente de vendas e a família do proprietário da concessionária, e as respostas revelaram uma gama complexa de opiniões sobre se Sandra merecia ser demitida por um único incidente ou se ela deveria ter a oportunidade de educação e redenção que lhe permitissem continuar sua carreira enquanto abordava os preconceitos que motivaram seu comportamento. Sr. Blackwell, estou ligando para compartilhar minha perspectiva sobre a situação da Sandra, como alguém que trabalha com ela há 6 anos, disse Jamal Peterson, um dos vendedores seniores da concessionária. Quero deixar claro que o que ela fez foi completamente errado e que sua família merecia um tratamento muito melhor.
Mas também quero que saiba que Sandra tem sido, em geral, justa e respeitosa comigo e com outros funcionários não brancos, e que nunca a observei tratar clientes de forma diferente com base em sua raça ou aparente status econômico durante as centenas de interações que presenciei ao longo dos anos. Não estou desculpando o que aconteceu com sua esposa e seus filhos, isso foi imperdoável, independentemente do comportamento típico de Sandra, mas queria que soubesse que este incidente parece ser uma aberração, e não um padrão, e que isso pode ser relevante para sua decisão sobre o futuro dela. Seu depoimento sobre o comportamento geralmente não discriminatório de Sandra em relação a funcionários e clientes complicou a avaliação de Terrence sobre se o tratamento dado por ela à família revelava falhas fundamentais de caráter ou se representava uma falha isolada de julgamento que poderia ser corrigida por meio de educação e responsabilização, em vez de uma demissão que encerraria sua carreira no setor em que havia desenvolvido expertise ao longo de 15 anos. Outros funcionários e clientes ofereceram perspectivas diferentes, que variavam de pedidos de demissão imediata a pedidos de clemência e segunda chances, e Terrence se viu genuinamente inseguro sobre como equilibrar a justiça para sua família com os princípios de redenção e reabilitação nos quais acreditava teoricamente, mas que eram muito mais difíceis de aplicar quando as vítimas do preconceito eram sua própria esposa e filhos, e não terceiros abstratos. Aissa, preciso da sua opinião sobre o que fazer com Sandra, disse Terrence à esposa durante a conversa no jantar sobre a decisão que precisava tomar. Parte de mim quer demiti-la imediatamente, como uma declaração de que a discriminação não será tolerada e como proteção para outros clientes que podem ser tratados de forma semelhante se ela continuar na posição de liderança. Mas outra parte reconhece que demiti-la por um único incidente, por mais terrível que seja, pode ser uma punição desproporcional que não atende aos valores que afirmo defender sobre redenção e crescimento. O que você acha que eu deveria fazer? A pergunta dele colocou Aissa em uma posição difícil, tendo que pesar sua própria mágoa e raiva contra seus valores mais amplos sobre perdão e segunda chances, e ela pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que você deveria demiti-la, disse Aissa finalmente. Não porque eu queira vingança ou porque ache que ela é irredimível como ser humano, mas porque posições de liderança exigem discernimento e caráter, algo que ela provou não ter. Ela não cometeu apenas um erro. Ela revelou preconceitos sistemáticos sobre classe e raça que provavelmente afetaram sua tomada de decisões de forma sutil ao longo de sua gestão, mesmo que esses preconceitos não fossem tão visíveis quanto neste incidente. E, mais importante, ela se desculpou por não me reconhecer, em vez de tratar qualquer cliente da maneira como tratou, o que demonstra que ela ainda não compreende completamente o problema. Até que ela faça um trabalho mais profundo de análise de suas suposições e preconceitos, ela não deveria estar em uma posição de autoridade onde seus preconceitos possam prejudicar outras pessoas que não terão a proteção de serem a família do proprietário. Sua recomendação foi firmemente a favor da demissão, com base em sua avaliação de que a falha de Sandra não foi um incidente isolado, mas sim um sintoma de problemas de caráter mais amplos que a tornavam inadequada para a liderança, independentemente de poder ser reabilitada por meio de educação e reflexão, e Terrence achou seu raciocínio convincente. Embora estivesse inclinado a adotar a suspensão e o treinamento anti-preconceito obrigatório como alternativa à demissão. Você está certo de que o pedido de desculpas inicial dela se concentrou na coisa errada, o que sugere que o problema é mais profundo do que simplesmente não reconhecê-la especificamente, concordou Terrence. Mas me incomoda a ideia de encerrar a carreira de alguém por um único incidente, sem dar a essa pessoa a oportunidade de demonstrar crescimento genuíno e mudança de comportamento. E se eu a demitisse do cargo de gerência, mas lhe oferecesse a oportunidade de continuar como vendedora com um corte salarial significativo e a exigência de que ela concluísse um treinamento anti-preconceito abrangente e trabalhasse sob supervisão rigorosa durante o período probatório? Isso a responsabilizaria e, ao mesmo tempo, lhe daria a chance de provar que pode mudar. Sua contraproposta tentou equilibrar a responsabilização com a oportunidade de redenção, mas a resposta de Aissa questionou se essa abordagem abordava adequadamente os danos causados e a mensagem que transmitiria a outros funcionários e clientes sobre a seriedade com que a empresa encarava a discriminação. Entendo seu desejo de dar a ela uma segunda chance, mas me preocupa que mantê-la em qualquer função transmita a mensagem de que a discriminação é perdoável se você, de outra forma, foi um bom funcionário, e que as vítimas de preconceito devem se contentar com uma responsabilização parcial em vez de consequências totais, rebateu Aissa. A realidade é que as mulheres negras lidam com suposições sobre nossa competência e nosso pertencimento em todos os lugares que frequentamos,
e ter o funcionário do meu marido me tratando dessa forma em seu próprio negócio foi particularmente humilhante, precisamente porque demonstrou que mesmo os espaços que deveriam ser seguros para mim não estão livres dos preconceitos que me fazem sentir que preciso provar constantemente que mereço estar onde quer que eu esteja. Manter Sandra empregada em qualquer função me deixaria desconfortável em ir à sua concessionária, o que significa que ela efetivamente me excluiu dos negócios da família, porque sua presença contínua seria um lembrete da humilhação que sofri. Sua articulação do impacto pessoal de ter Sandra como funcionária reformulou a decisão de uma questão abstrata sobre justiça e redenção para uma questão prática sobre se Terrence priorizaria o conforto e a dignidade de sua esposa ou a preservação da carreira de sua funcionária. Quando ele entendeu a escolha nesses termos, a resposta se tornou muito mais clara. Você está absolutamente certo e peço desculpas por não reconhecer imediatamente como manter Sandra empregada afetaria seu relacionamento com a concessionária e com a minha empresa em geral, reconheceu Terrence. Vou demiti-la imediatamente com um pacote de indenização generoso suficiente para apoiá-la durante a transição para um novo emprego, mas que deixe claro que a discriminação tem consequências reais, independentemente do bom desempenho anterior ou da longa permanência no cargo. E vou usar este incidente como catalisador para uma revisão abrangente de nossas práticas de contratação, treinamento e avaliação em todas as 15 concessionárias para garantir que estejamos construindo culturas inclusivas onde todos se sintam bem-vindos, independentemente de sua aparência ou de sua suposta condição econômica. Sua decisão de demitir Sandra e usar o incidente como uma oportunidade para uma mudança organizacional mais ampla representou um compromisso em abordar problemas sistemáticos em vez de apenas punir maus atores individuais. E Aissa apreciou tanto sua disposição em priorizar o bem-estar dela quanto seu reconhecimento de que um incidente isolado revelou questões culturais mais amplas que precisavam de atenção além de uma única demissão. Sr. Blackwell, gostaria de atualizá-lo sobre os resultados da avaliação cultural e das iniciativas de treinamento que implementamos após o incidente com Sandra, relatou o consultor de diversidade que Terrence contratou para avaliar e melhorar as práticas em sua rede de concessionárias. Realizamos entrevistas confidenciais com mais de 300 funcionários e clientes em todas as 15 unidades e identificamos diversos padrões de suposições e comportamentos discriminatórios que estavam criando ambientes hostis para clientes e funcionários de origens marginalizadas. A boa notícia é que os problemas não eram generalizados em todas as unidades. A maioria das concessionárias tinha culturas razoavelmente inclusivas. Mas encontramos 4 unidades onde as equipes de gestão, inconscientemente ou às vezes conscientemente, selecionavam clientes que não se encaixavam em seus perfis de compradores típicos de carros de luxo, e onde funcionários negros relataram ter sofrido microagressões e expectativas reduzidas por parte de supervisores que presumiam que eles eram menos capazes do que colegas brancos. Implementamos treinamento anti-preconceito obrigatório para toda a equipe de gestão e revisamos seus protocolos de atendimento ao cliente para enfatizar o tratamento respeitoso de todos, independentemente da aparência, e estabelecemos sistemas de denúncia anônima onde funcionários e clientes podem denunciar tratamento discriminatório sem medo de retaliação. O relatório do consultor confirmou a suspeita de Terrence de que o comportamento de Sandra era sintoma de problemas mais amplos e não de um incidente isolado, e validou sua decisão de usar o confronto como catalisador para uma mudança sistemática, em vez de tratá-lo como um problema isolado que poderia ser resolvido por meio de uma única demissão. O que aconteceu com Sandra depois que ela saiu da empresa? Perguntou Aissa durante uma conversa sobre as mudanças organizacionais. Sei que parece estranho, considerando o que ela fez, mas me peguei pensando se a perda da carreira a levou a alguma reflexão ou crescimento, ou se ela está apenas com raiva e ressentida pelas consequências que sofreu. Sua pergunta refletia a complexidade de seus sentimentos em relação à mulher que havia humilhado sua família. Aissa estava feliz por Sandra não estar mais em posição de tratar outros clientes com preconceito semelhante, mas também mantinha certa preocupação com o bem-estar de Sandra e seu potencial de crescimento que transcendia o simples desejo de punição. Na verdade, tive notícias dela cerca de 3 meses após a demissão, revelou Terrence. Ela me enviou uma carta se desculpando novamente e explicando que perder o emprego a forçou a confrontar suposições e preconceitos que carregava ao longo da carreira, sem reconhecer como eles afetavam seu tratamento aos outros. Ela disse que estava trabalhando com um terapeuta especializado em questões de justiça racial e que havia compreendido que seu comportamento em relação a você não era um erro isolado, mas sim a expressão de preconceito sistemático sobre classe e raça que ela havia internalizado de sua criação e da cultura do varejo de luxo, que frequentemente tratava a riqueza e a branquitude como indicadores de merecimento de respeito. Ela não estava pedindo seu emprego de volta, ela reconheceu que a ponte estava quebrada,
mas queria que eu soubesse que as consequências a levaram a uma reflexão e crescimento genuínos que ela esperava que a tornassem uma pessoa melhor, mesmo que não pudessem reparar os danos que havia causado. Seu resumo da carta de Sandra sugeria que a demissão de fato havia provocado o tipo de autoexame e transformação que a suspensão temporária provavelmente não teria alcançado, o que validou a decisão de impor consequências sérias em vez de uma responsabilização mínima.